Nas montanhas remotas do Paquistão, onde o tempo parece ter parado e o mundo moderno mal ousa chegar, existe uma aldeia que guarda uma das comunidades mais intrigantes do planeta. Um lugar onde as regras que dominam o restante do país simplesmente não se aplicam. Aqui, rituais antigos incluem sacrifícios, mulheres grávidas são isoladas durante meses e a troca de esposas é algo culturalmente aceito. Nestes vales isolados, eles resistem com orgulho às pressões externas, incluindo as tentativas dos talibãs de convertê-los e apagar sua cultura centenária. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer os Kalash, um povo que desafia tudo o que você conhece e se recusa a se render. Entre montanhas gigantes, desertos sem fim, o Paquistão carrega uma história cheia de reviravoltas e uma diversidade cultural que muita gente nem imagina. Criado em 1947, depois de se separar da Índia, essa nação surgiu como um lar para os muçulmanos da região. Mas essa divisão trouxe não só novos começos, mas também conflitos e feridas que até hoje fazem parte do dia a dia do país. Com o tempo, o Paquistão se viu no centro de tensões globais. Durante a guerra no Afeganistão, nos anos 80, algo começou a mudar por lá. Foi nessa época que o Talibã surgiu e espalhou suas ideias extremas, causando instabilidade que atingem comunidades inteiras, especialmente aquelas que seguem caminhos diferentes. E é aí que entra uma história pouco conhecida, mas fascinante: o povo Kalash. Vivendo entre o Afeganistão e o Paquistão, eles mantêm tradições pagãs que os tornam um alvo constante de perseguição e são chamados de infiéis em sua própria terra. Número 1. História. Há milhares de anos, a região que hoje chamamos de Afeganistão fazia parte de uma terra chamada Bactria, um lugar cheio de história e cultura. Esse território foi moldado por povos que vinham de longe, das vastas planícies da Ásia Central e da Rússia, viajando com suas famílias, animais e tradições em busca de novas terras. Esses povos, conhecidos como indo-arianos ou simplesmente arianos, tinham um nome que eles mesmos escolheram, que significa os nobres. Inclusive, é provável que você já tenha ouvido essa palavra em um contexto bem diferente e sombrio. Ela foi apropriada e distorcida por um tal de Adolf durante a Alemanha nazi, em um período que trouxe sofrimento imensurável ao mundo. Mas voltando à nossa história. Esses arianos trouxeram consigo uma língua e uma cultura que se tornaram a base de várias civilizações. Dessa rica herança surgiu o hinduísmo, por exemplo, uma das religiões mais antigas do mundo, e o sânscrito, uma língua ancestral que ainda hoje é usada em rituais religiosos na Índia. No Afeganistão, essa conexão com os antigos arianos ainda é percebida entre povos como os Pashtuns e os Tajiques, que compartilham raízes históricas com esses antigos nômades. Mas entre todos os grupos que carregam vestígios dessa história, um se destaca como uma verdadeira joia viva: os Kalash. Com uma população de apenas 4.000 pessoas, eles vivem isolados em vales montanhosos na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Esses vales, conhecidos como Cafiristão ou Terra dos Infiéis, receberam esse nome dos povos vizinhos, que os viam como diferentes por não adotarem as mesmas crenças religiosas. Enquanto o mundo ao seu redor se transformava, os Kalash permaneceram fiéis às suas tradições, preservando uma cultura e um modo de vida que os conectam diretamente ao passado. Número 2. Origem e religião. A origem desse povo sempre gerou curiosidade e teorias interessantes. Durante os séculos XIX e XX, estudiosos europeus ficaram intrigados com as características físicas de muitos deles: pele clara, olhos azuis ou verdes e cabelos loiros, e criaram teorias de que poderiam ser descendentes de soldados de Alexandre, o Grande, que passaram pela região durante suas campanhas na Índia.
Com o tempo, essas teorias foram descartadas. Hoje, sabe-se que os Kalash fazem parte da grande família indo-ariana que migrou para essa região há milhares de anos. Mas o que realmente faz desse povo algo único não é apenas sua aparência distinta, e sim sua religião, que conseguiu sobreviver quase intacta enquanto o mundo ao seu redor mudava radicalmente. Muitos estudiosos classificam a crença dos Kalash como proto-hinduísmo ou arqueo-hinduísmo, devido às semelhanças com o hinduísmo antigo. E para entender a conexão, vale lembrar aqui que o hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, surgida na Índia, e é marcada pela adoração de diversos deuses, além de conceitos como karma e o ciclo de reencarnação, e ainda hoje influencia bilhões de pessoas. Curiosamente, a religião dos Kalash também compartilha traços com o zoroastrismo, a antiga religião da Pérsia, que apresentava uma visão completamente diferente. Enquanto o hinduísmo acredita em múltiplas divindades, o zoroastrismo segue um único Deus, Ahura Mazda, e enxerga o mundo como uma eterna batalha entre o bem e o mal. Além disso, muitos descrevem a espiritualidade dos Kalash como animista, já que eles têm uma conexão forte com a natureza e acreditam que espíritos habitam o mundo ao seu redor. Ou seja, é uma mistura de tudo e mais um pouco. Portanto, não tem apenas uma definição. É única em todos os sentidos. Número 3. Tradições e crenças. Os Kalash vivem em um mundo onde deuses e espíritos estão profundamente entrelaçados ao cotidiano. Entre suas divindades mais importantes está Mahandel, considerado o Deus Supremo, uma figura central que representa poder e liderança espiritual. Outro nome de destaque é Imra, reverenciado como o Criador de todas as coisas. Embora, em algumas histórias, ele seja comparado ao Deus da morte no hinduísmo. Entre os heróis da mitologia está Baliman, uma figura guerreira profundamente respeitada, especialmente por sua conexão com os cavalos, considerados sagrados. Além dos grandes deuses, a espiritualidade valoriza divindades ligadas ao lar e à vida cotidiana. Gestak, por exemplo, é a deusa do lar, da família e dos casamentos. Já Desalik é a protetora das mulheres e crianças, associada ao parto, à lareira e à força vital. Eles também acreditam em espíritos das montanhas, descritos em suas lendas como figuras misteriosas semelhantes a fadas. Para honrar essas entidades, santuários e altares foram espalhados pelos vales, onde realizam rituais com oferendas e sacrifícios, que já vamos falar. Mas antes vamos falar das ocasiões que esses rituais são praticados. Número 4. Festivais. Ao longo do ano, esse povo celebra 3 festivais importantes, nenhum deles coincidindo com as datas comemorativas do restante do Paquistão. Cada um está profundamente conectado às estações do ano e ao ciclo da natureza, refletindo sua ligação espiritual com o ambiente. Na primavera, acontece o Chilung Joshi, uma celebração que marca o início das colheitas. É um momento de renovação e agradecimento, já que a agricultura é a principal fonte de sustento para a comunidade. Quando o verão chega, é a vez do Uchao, um festival que homenageia a generosidade da natureza. Meninos e meninas se reúnem em grupos para dançar e celebrar as colheitas saudáveis da temporada. O inverno traz o maior e mais aguardado de todos, o Chalmos, um evento repleto de danças e rituais realizados como forma de oração por uma temporada segura. O frio rigoroso dessa época torna o festival ainda mais significativo, simbolizando a união e a resiliência da comunidade. Esses eventos são verdadeiros espetáculos de cores, com trajes vibrantes e danças tradicionais que transformam os vales em palcos de celebração. Entre os costumes que chamam a atenção está o consumo de vinho caseiro, uma prática cultural que desafia as normas do Paquistão, onde o consumo de álcool é proibido por lei.
Para essa comunidade, porém, o vinho não é apenas uma bebida. Ele é considerado sagrado. Associado ao deus Indra, o vinho carrega um significado ritualístico. Diz-se que Indra possui um vinhedo em um vale sagrado, onde há um altar em sua homenagem. Esse vinhedo mítico é visto como um símbolo de abundância e resistência, defendido contra invasores nas histórias da comunidade. Número 5. Rituais. Agora que os festivais já foram apresentados, é hora de falar sobre os rituais que os acompanham. As cerimônias realizadas pela comunidade incluem sacrifícios de cabras e ovelhas, que são oferecidos aos deuses e ancestrais. Esses rituais, realizados nos altares espalhados pelo território do Cafiristão, possuem uma característica marcante. Sua estrutura quadrada ou retangular, adornada com efígies de cavalos nas pontas, pois para eles o cavalo é sagrado. Os sacrifícios de cabras, em particular, têm um significado especial. Eles são realizados como uma forma de proteção contra a contaminação feminina e a possessão demoníaca, segundo suas crenças. No entanto, existe uma regra rigorosa que separa as mulheres dessas práticas. Elas não podem assistir aos sacrifícios, consumir a carne dos animais sacrificados, entrar nos santuários ou mesmo frequentar estábulos e pastagens. Mas tirando essas restrições, não tem muita coisa que elas não façam. Número 6. Mulheres Kalash. As mulheres dessa comunidade vivem com uma mistura de tradições únicas e liberdade que desafia os padrões do Paquistão. Apesar de certas restrições, como a proibição de assistir a sacrifícios ou entrar em santuários, as mulheres Kalash têm mais liberdade em comparação às muçulmanas do país. Elas não usam véus e assumem grande parte do trabalho nos campos agrícolas, enquanto os homens cuidam dos animais. Um dos aspectos mais intrigantes da vida delas é o bachali, um espaço reservado para mulheres durante a menstruação, gravidez ou parto. Durante esses períodos, elas ficam isoladas, seguindo uma tradição que reflete tanto espiritualidade quanto praticidade. As famílias fornecem alimentos, mas visitas não são permitidas até o final do ciclo ou após o nascimento do bebê. Número 7. Casamento, divórcio e poder feminino. Outra coisa que chama a atenção quando o assunto é mulheres. Enquanto o Paquistão é frequentemente associado a práticas conservadoras e restritivas, as Kalash seguem um caminho totalmente oposto. Aqui, as mulheres desempenham papéis centrais na comunidade e desfrutam de uma autonomia que impressiona. Mesmo que os casamentos sejam, em geral, arranjados na infância, a noiva tem total liberdade para recusar e escolher seu próprio destino. Uma tradição especialmente curiosa é a fuga de amor, onde elas podem se casar com quem quiserem, mesmo que a pessoa não seja parte da comunidade. Além disso, dançar e cantar publicamente em festivais e casamentos é uma prática comum, algo praticamente impensável para mulheres em outras regiões do país. Essa liberdade não para por aí. Apesar de muitas gerações passadas terem sido analfabetas, havia um incentivo constante para que as mulheres estudassem. Hoje, é comum encontrá-las trabalhando como professoras, médicas e enfermeiras, ampliando seus horizontes além da vida doméstica. No casamento, as mulheres têm mais do que voz. Elas têm escolha. Se o casamento não as faz felizes, elas podem fugir, negociar um divórcio com o marido e até buscar um novo parceiro. Um detalhe curioso é a prática de escrever para o futuro noivo, oferecendo sua mão e especificando quanto foi pago pelo dote anterior. É ou não é incrível? Número 8. Desafios e ataques. Os Kalash sempre foram uma comunidade muito unida, mas a história deles é cheia de desafios e ameaças. Antes da década de 1980, quando chegar ao vale era uma tarefa complicada, eles viviam sob constante risco de ataques das tribos vizinhas, especialmente a poderosa tribo Ayun de Chitral.
O problema? Suas tradições. Produzir e consumir vinho, dançar livremente e até suas ideias sobre infidelidade eram um tapa na cara para as tribos muçulmanas ao redor, que viam essas práticas como um desrespeito absoluto às suas crenças. Isso criou um clima de hostilidade perigoso. Houve assassinatos, sequestros de mulheres e crianças e uma pressão enorme para que os Kalash abandonassem sua cultura. Muitas famílias acabaram cedendo, com alguns se convertendo ao islamismo e outros deixando o vale para tentar viver uma vida normal nas grandes cidades. As décadas de 1960 e 70 foram especialmente duras para os Kalash. A população diminuiu drasticamente e a comunidade ficou à beira da extinção. Em desespero, muitos pais decidiram casar suas filhas com homens muçulmanos de cidades como Karachi, na tentativa de protegê-las de sequestros ou até mesmo de serem mortas. Imagine o peso de abandonar suas tradições e tudo o que define sua identidade apenas para sobreviver. Mas as dificuldades não vieram apenas das tribos vizinhas. O Talibã, com sua ideologia extremista, tornou-se mais uma ameaça constante para os Kalash, colocando ainda mais pressão sobre uma comunidade já fragilizada. E você pode estar se perguntando, o que um grupo extremista do Afeganistão tem a ver com um território paquistanês? Infelizmente, nessa história, as fronteiras não significam proteção. Número 9. Talibã. Durante a Guerra do Afeganistão, enquanto os rebeldes afegãos lutavam contra os soviéticos e seus aliados do governo de Cabul, o Talibã começou a expandir suas ações. Atravessando fronteiras, ele chegou ao Paquistão e iniciou incursões contra as vilas Kalash, gerando ciclos de violência e mortes nas décadas de 1980 e 90. Com a intervenção americana no Afeganistão, a situação melhorou temporariamente. Um governo mais estabilizado, aliado ao apoio das tropas dos Estados Unidos, trouxe um período de paz relativo. Contudo, tudo mudou em 2021, quando a retirada das tropas americanas levou ao colapso do governo afegão e ao retorno do regime extremista ao poder. Os últimos anos trouxeram episódios de tensão crescente, como o ocorrido em setembro de 2023. Durante a madrugada, homens armados foram avistados descendo as montanhas, espalhando-se rapidamente pelo vale. Mais de 200 combatentes se esconderam atrás de árvores e rochas, gerando pânico. Moradores foram forçados a fugir ou se esconder. As forças de segurança reagiram, enviando tropas, veículos militares, drones e helicópteros, resultando em 2 dias de confronto intenso. 5 oficiais e pelo menos 20 militantes perderam a vida. Ataques como esse têm se tornado mais frequentes. Não é raro notícias que envolvem esses extremistas. Apesar de alertas prévios sobre uma possível ofensiva, o episódio surpreendeu os moradores, deixando a comunidade em estado de constante tensão. As autoridades acreditam que o objetivo, além de retaliar a cultura Kalash, era assumir o controle do vale, uma região de importância estratégica. É irônico que o Talibã, conhecido por afirmar que segue as leis do Alcorão, desconsidere princípios como não há compulsão na religião, pois, de acordo com os ensinamentos islâmicos, ninguém deve ser forçado a adotar a religião islâmica ou qualquer outra fé. Ou seja, essa passagem enfatiza que a crença deve ser uma escolha voluntária e baseada em convicção, e não imposta por coerção, violência ou pressão. Enquanto isso, os Kalash seguem resistindo, mesmo sob as ameaças constantes e a violência que abala suas tradições e forma de vida. E assim encerramos nossa aventura de hoje. Conta pra gente aqui nos comentários. Você já conhecia essa comunidade única? O que mais chamou sua atenção ou te surpreendeu sobre eles? Se curtiu aprender mais sobre essa realidade fascinante e quer continuar explorando histórias tão marcantes quanto essa, não esqueça de seguir o canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
Obrigado por acompanhar até o final. A gente se encontra no próximo episódio dessa nossa jornada pelo nosso belo mundo. Até lá!